Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita, na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã. Hoje vamos apresentar uma matéria em que Orson Peter Carrara entrevista Ricardo Orestes Forni sobre o tema Desafios Familiares. Esta entrevista ocorreu no Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Matão. Escritor muito talentoso, está com mais de 20 obras publicadas e ele tem um estilo muito característico, porque ele escreve vários estilos: romances, obras de autoajuda, livros doutrinários, artigos. É articulista da Revista Internacional do Espiritismo aqui de Matão, um companheiro credenciado. Muitos dos seus livros foram distribuídos aqui no Clube do Livro da Comunidade Espírita Caibachuto, livros com conteúdo que comovem pelo seu estilo muito particular de escrever, a sua facilidade em escrever e falar com propriedade sobre a grandeza do Espiritismo. Então é com muita honra, com muita alegria que nós recebemos o casal aqui, a Débora e Orestes Forni, que está conosco para conversarmos sobre desafios familiares. Doutor Orestes, por favor, seja bem-vindo. Esperamos que a nossa noite seja bastante produtiva. Gostaria de fazer alguma saudação inicial, fique muito à vontade. Que a paz do Mestre Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, esteja presente no coração dos espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes. Eu, quando desencarnar, eu vou deixar nomeado aqui na Terra, como meu advogado de defesa, o Orson. Por aquilo que ele falou de mim, devo entrar numa região espiritual muito boa, se for verdade, evidentemente. É um prazer muito grande estar na terra do Bandeirantes do Espiritismo, Sr. Caibar Schutel, com vocês, os amigos atuais, e agradeço profundamente pela oportunidade imerecida de estar juntos nesta noite. Muita paz. Este programa vai se desenvolver em duas etapas. Nós vamos fazer perguntas ao nosso amigo Orestes. Permita-me chamá-lo de amigo Orestes. Por favor. E essa entrevista continua amanhã. Uma parte dela vai ser feita hoje, outra parte vai ser feita amanhã. Então, nós queremos estimulá-los a também estarem conosco amanhã, porque o assunto não se esgota, é um assunto muito amplo, desafios familiares. Meu amigo Orestes, em linhas gerais, a família, o assunto é desafio familiar, é formado pela junção de espíritos que reencarnam e se encontram aqui no núcleo familiar. Em linhas gerais, como é feito um planejamento de reencarnação para formar uma família? Quais os critérios, orientações levados em conta? E até que ponto o espírito tem liberdade de fazer escolha do que quer viver? Quando Dona Otília Gonçalves, uma grande servidora da Mansão do Caminho, desencarnou subitamente, e depois lendo um livro que ela transmitiu a Divaldo, intitulado Além da Morte, eu fiquei curioso com um fato, porque Dona Otília não teve um despreendimento muito rápido do veículo físico. Ela foi levada até a praia e lá ela foi tratada para poder haver a desvinculação do perispírito do corpo que havia perdido a vida. Como nós sabemos, quando nós reencarnamos, esta união do perispírito com o corpo é feita molécula a molécula, de tal maneira que o retorno se aceita
e se entende que também há que ser desenvolvido molécula a molécula para restituir o espírito livre ao plano espiritual. E eu fiquei assim com aquilo na cabeça. Como é que Dona Otília Gonçalves, uma senhora que trabalhou na Mansão do Caminho e que tinha, portanto, muitos méritos, não foi prontamente desvinculada do seu organismo físico? E em uma oportunidade que eu me encontrei com o Divaldo, nas palestras excelentes deste orador monumental, eu perguntei isso a ele. Divaldo, mas por que Dona Otília não foi imediatamente desvinculada do seu veículo físico? Ele disse: meu filho, as leis de Deus nos analisam desde a nossa origem até o momento presente. Então, retornando à sua pergunta, como é este planejamento para a nossa reencarnação, eu usaria esta explicação do Divaldo. As leis de Deus fazem uma análise de todas as nossas existências, de todas as nossas necessidades, para programar sempre o melhor para cada um de nós. Evidentemente que este melhor perante as leis de Deus não é o melhor que nós julgamos aqui na Terra. Por que não é o melhor? Porque nós não queremos ter problemas. Nós queremos voltar a um corpo físico como alguém que se instala no hotel 5 estrelas e vai ali estar em viagem de turismo. Não quer ter nenhum tipo de aborrecimento. Só que as leis promovem a nossa vinda exatamente para que o nosso crescimento ocorra. Porque o veículo físico, mesmo que nos dê um abrigo muito rico, muito protegido, muito cheio de dinheiro, muito cheio de fama, muito pleno de prazeres, ele tem um início e tem um fim. Fatalmente nós retornaremos. Entendendo isto, a lei de Deus faz o quê? Dá preferência às necessidades do ser imortal. Por isso que há este choque de entendimento. Nós olhamos no espelho e achamos que somos aquilo que vemos no espelho, esquecendo-nos que somos espíritos imortais, que temporariamente está instalado num corpo físico, que é o seu instrumento de trabalho, para que ele possa crescer utilizando corretamente desse instrumento. Então a programação é feita analisando-nos desde o início até o momento daquela reencarnação que se faz por misericórdia da providência divina. E considerando, Orestes, que o projeto reencarnatório é um projeto educativo para o espírito, e ainda considerando a proposta espírita, como fazer essa conexão entre a proposta espírita, a família e a educação? Quando a lei divina nos posiciona dentro de um lar, nós sabemos que neste ambiente de trabalho estão espíritos que se afinizam desde remotas eras, como também estão ali reunidos espíritos que precisam se acertar perante a própria consciência. Como a proposta espírita nos revela que Deus não tem absolutamente a intenção de punir, como se divulgava erroneamente antes do advento da doutrina espírita, ele nos posiciona no local de trabalho, que é o lar, com a finalidade de nos educar. E como é que nós nos educamos? Amparando-nos com os espíritos que ali nós temos afinidade e tendo a devida dose de paciência, de coragem, de renúncia, de despreendimento ao lado daqueles espíritos aos quais nós devemos, para que desta forma possamos realizar o trabalho que a providência divina espera de cada um de nós na reencarnação que ela nos proporciona aqui na Terra.
que dizer da proposta de evangelização de bebês em franco andamento nos dias atuais do movimento espírita? Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Eu fico pensando, sabe, Orson, que a evangelização deveria se iniciar desde o momento em que a mulher engravida, dentro do lar, realizando o culto do evangelho no lar. Já imaginou a beleza deste espírito que está ali principiando a sua vinculação a um novo organismo físico, poder receber as vibrações daquele lar onde se realiza o evangelho, que atrai para dentro do lar a harmonia do universo, o socorro dos espíritos amigos, a compreensão das leis divinas. Então, esta evangelização dos bebês, eu até diria que deveria começar desde o instante em que a mulher é engravida, desde o instante em que existe o compromisso daquele espírito com o veículo físico que está sendo gerado dentro da sua mãe. Então isso nos leva a pensar numa perfeita conexão entre a educação propriamente dita e a evangelização infantil, tão praticada nas instituições. Podemos afirmar assim? Há uma conexão perfeita aí. Sim. Na evangelização infantil, Orson, lá em Tupã, nós temos o hábito de enfatizar que não só a criança deve ser evangelizada, os pais também. Porque, infelizmente, muitos pais levam a criança até a porta do centro espírita e ali deixam e se retornam ao lar, como se fosse mais ou menos o seguinte aspecto: bom, eu vou deixar meu filho aqui esta hora em que ele vai ficar sob os cuidados de outras pessoas. Alguém vai cuidar dele, né? Exato, e eu vou voltar ao meu lar. Mas aí é que está o erro. Porque a criança que vai ser evangelizada, ela aprende, por exemplo, que não deve mentir. Só que chega no lar, o telefone toca e o pai ou a mãe diz assim: se for para mim, fala que eu não estou. A criança percebe o quê? A mentira que o pai ou a mãe estão colocando, porque a criança está vendo ali o pai e a mãe. Se ela aprende no centro que não deve mentir, e se em casa há um comportamento oposto a este, a criança vai optar pelo quê? Pelo local onde ela permanece a maior tempo do seu dia. E é exatamente esse tempo junto aos pais e dentro do seu lar. Então, a evangelização dos pais também é necessária, para que o pai evangelizado possa continuar dentro de casa evangelizando. Se nós formos fazer uma análise, nós percebemos este buraco, este abismo que existe entre a criança frequentar a evangelização e o pai deixá-la como se entregasse ao cuidado de alguém e partir de retorno ao lar, para aproveitar alguns minutos ou alguma hora a mais de descanso na cama, que mais tarde lhe custará sérios problemas. Isso sugere que a instituição se prepare para também receber os pais, né? No mesmo horário das crianças. Sim, e nós temos isto lá no Centro Allan Kardec. Nós abrimos um grupo de estudos para os pais. Enquanto os filhos estão nas classes proporcionais às suas idades, uma reunião com os pais, onde nós discutimos temas variados da doutrina espírita, dando liberdade aos pais para que perguntem o que quiserem de dúvida sobre a doutrina, além de eleger um livro que fala sobre família, que fala sobre o lar, para discutirmos os problemas que nós todos enfrentamos dentro de um lar. Bom, isso nos leva a entender a importância da educação e de que forma isso vai refletir no futuro adulto, no homem e mulher de amanhã, porque agora crianças vindo para a evangelização do centro, que oferece o conhecimento do evangelho, inclusive para os pais também, mas essa criança vai crescer, vai se tornar adulto. Qual a importância disso? Qual o reflexo? Infelizmente, nós vemos tantos jovens
bem-sucedidos na vida, excelentes profissionais, que conquistam altas elevações nas suas profissões, nos exercícios daquilo para o qual se formou, e que não sabe fazer uma oração do Pai Nosso, que não sabe, na hora que o mundo lhe ofereça os problemas que o dinheiro não resolve, que a fama não resolve, que a posição social de importância não resolve, não sabe buscar o auxílio, o socorro da espiritualidade. Para aquele jovem que não frequentou alguma evangelização, parece que o mundo acaba diante do muro com os problemas insolúveis que eles enfrentam. É exatamente aí que está a importância da evangelização, para que a criança comece a entender, desde pequena, que ela não é um corpo físico, que ela está dentro de um corpo físico, que é para ela um instrumento importantíssimo de trabalho, mas que ela é eminentemente um espírito imortal que está na terra para, utilizando-se do corpo, realizar a sua evolução espiritual, contando com o auxílio da espiritualidade, com o auxílio da providência divina, porque nós nunca nos desconectamos do auxílio de Deus. Doutor Orestes, como pais, muitas vezes nós somos, entre aspas, tentados a deixar a evangelização infantil em segundo plano, dando prioridade para outros compromissos que possam surgir no horário destinado para essa prática. Como que os pais vão driblar esses chamados que surgem do dia a dia, que deixam a evangelização infantil em plano secundário? O interessante, né, Orson, é o seguinte: o pai tem tempo, o pai que eu digo são pai e mãe, tem tempo para escolher a melhor escola, tem tempo para levar o filho no médico da sua confiança, tem tempo para escolher a roupa que acha mais adequada, tem tempo para escolher a alimentação correta, mas deixa o aspecto da espiritualidade, deixa o aspecto da imortalidade para um segundo ou para um terceiro plano. E aí nos alertam os espíritos que os pais somente não serão responsabilizados se realmente fizerem tudo o que tinham ao seu alcance para encaminhar o filho, que na realidade é filho de Deus, para o bom caminho. Então, se a consciência dos pais ficar em paz quando ele relega a plano secundário o cuidado da evangelização infantil, o que eu duvido muito, sorte desse pai, porque senão ele vai responder pesadamente e dolorosamente perante as leis divinas. Eu sempre digo lá no centro de Tupã que nós não devemos escolher ser pai ou mãe para provar que o homem é capaz de ser macho e a mulher é capaz de ser fêmea. Não é esta a proposta de ser pai. A proposta de ser pai é colocarmos-nos à disposição da providência divina, dizendo: Senhor, o meu lar está aberto para que o Senhor encaminhe um dos seus filhos, ou quantos dos seus filhos necessitarem, aos meus cuidados. Nós apenas confeccionamos um uniforme, que é o veículo físico, mas na realidade os filhos são de Deus, porque o veículo físico se encerra no túmulo e a imortalidade traz de volta ao plano espiritual para o Pai que nos criou os seus filhos. O senhor falou há pouco sobre o exemplo dos pais, o exemplo da mentira, diga que eu não estou no telefone, por exemplo. E onde está a maior influência que os pais exercem sobre os filhos que vão se tornar adultos depois? Nos valores, na convivência familiar, onde está a maior influência? Exatamente no exemplo, né? Porque não adianta ter palavras maravilhosas, não adianta fazer discursos inesquecíveis, se no momento do exemplo o filho não encontra conexão entre aquilo que o pai fala e entre aquilo que o pai faz. É pelo exemplo
que o pai adquire a autoridade moral de pedir ao filho, ou até mesmo exigir do filho, que ele seja de um modo e não do outro. Pelo exemplo, pela força do exemplo, ele adquire a autoridade moral. E aí, a vivência desse exemplo, naturalmente, exige a educação dos pais, né? É onde nós retornamos que não adianta deixar a criança na porta do centro espírita para receber as aulas da evangelização e os pais voltarem para casa, para o aconchego do leito, para aproveitar mais alguns minutos de sono. Agora, extrapolando um pouco, indo para a realidade social que nós vivemos, na educação fundamental, na educação da instrução, melhor dizendo, como diferenciar e como entra a diferença entre o papel da escola e o papel da família, dos pais? Como é que fica essa diferença entre a escola e a família? Existe um erro muito comum, e quando se diz eu estou mandando meus filhos para a escola para serem educados. Na escola, as crianças recebem instrução, são instruídas, com exceção de determinados professores que se transformam pelo amor à profissão em verdadeiros educadores. Nós encontramos casos assim, mas são raros, né? Pestalozzi era um exemplo tipo disso, né? Quando recebeu o menino em Yverdun para, né, evangelizá-lo. Mas, na maioria das vezes, nós vemos professores que dão aquela aula rápida para cumprir o compromisso e ficar como livre de ter feito aquilo para o qual ganha para fazer. Então, esses professores instruem os nossos filhos. Então, para esses professores, a escola é para instruir e não para educar. A educação tem que ser confeccionada dentro do lar, através do exemplo. Senão, a criança não vai encontrar o norte dela. Nós estamos aqui, Orestes, na presença de vários professores. Sim, ótimo. Aqui estão professores, estão pais e mães. E eu espero que sejam educadores. Isso. Estão aqui professores também das instituições espíritas, evangelizadores, aqui também estão presentes. E todos enfrentando os desafios próprios da atividade, Sim. da atividade didática, de preparo das aulas, Sim. o amor à atividade, tanto a parte remunerada de professores profissionais, ou dos professores das instituições espíritas. O que o senhor diria para todos eles? Então, a minha esposa, também a Débora, que está ali presente, ela também é professora até hoje. Foi diretora, foi supervisora, foi convidada a ser o antigo cargo de delegada de ensino, que hoje foi extinto, mas ela renunciou a tudo isso para ficar na sala de aula, porque ama a profissão. Nós temos, assim, finais de semanas separados, porque ela fica diante do computador, pesquisando as questões que caem no vestibular, para incluir na prova dos alunos, para que eles sejam muito bem treinados neste aspecto, porque ela ama a profissão que faz. Então, eu diria aos professores que vejam diante de si um irmão em humanidade, que vejam diante de si um filho de Deus, que ela pode contribuir, mesmo não sendo pai e mãe, para melhorar este filho de Deus e retorná-lo aos braços do Criador de uma forma melhor. Eu vejo assim, que sejam educadores, como dizia Rubem Alves, né? Um grande escritor brasileiro, um homem de uma inteligência invejável. Ele dizia que existiam professores e educadores. É exatamente o educador, é aquele que extrapola a função de apenas dar aula, que passa a ver no aluno o ser global, o ser holístico, o ser necessitado de instrução e o espírito necessitado de ser orientado, que não seria também um meio de educá-lo. É um verdadeiro sacerdócio esse, né, Orestes? É um sacerdócio. Em toda profissão, aliás, né, Orson? Aliás, em toda profissão. Onde não haver o sacerdócio, não será completa. Será feita por partes, por pedaços, né? Vejam que magnífico, né?
o que estamos vivendo hoje aqui. Esta troca de ideias com perguntas e respostas compactas, mas de grande amplitude. E, Orestes, nós temos, por outro lado, nos desafios da convivência entre pais e filhos, no interior da vida familiar mesmo, a velha questão do ter e do ser. O que você diria sobre isso para todos nós, diante dos apelos do mundo que aí estão? Pois é, né? Aquela velha frase, eu quero dar para os meus filhos tudo o que eu não tive. Essa frase é uma frase muito perigosa, porque quando nós mentalizamos, eu quero dar para os meus filhos aquilo que não tive, geralmente nós focamos coisas materiais. Eu tive dificuldade de estudar porque não tinha sapatos, porque não tinha um uniforme adequado, porque não tinha como levar um lanche apetitoso, porque tinha que ir a pé para a escola. Não é? E as coisas não podem se passar desta maneira. Nós temos que dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos, também e principalmente em termos espirituais. Não adianta nós criarmos um ser físico de sucesso, se dentro daquele ser físico de sucesso habitar temporariamente um espírito que fracassa na proposta da qual ele veio através da reencarnação. Magnífico, magnífico. Por outro lado, Orestes, nós vivemos um império do materialismo nos dias atuais. Como é que os pais, as famílias superam esse desafio desse império do materialismo? Realmente, né, para onde nós nos voltarmos, existe o apelo, né, dos bens materiais, do gozo das sensações físicas, do sexo em desequilíbrio, do poder, da conquista de ser o maior, de ser o melhor em qualquer aspecto. E nós precisamos ter, através de uma visão diferente dos pais, que é a conexão com a nossa realidade, que é de ser humano que fisicamente teve um princípio e fisicamente terá um fim. Então, este ser que viaja pelo corpo, ele tem que continuar viajando em condições de ser vencedor. Se nós esquecermos e fizermos aquela confusão que eu disse no início, olhando no espelho de manhã, ao lavar o rosto, ao pentear os cabelos, quem tem, evidentemente, eu já não tenho muito mais esse problema, e acharmos que nós somos aquilo que o espelho mostra, nós não atentaremos para o princípio imortal que somos, que está temporariamente dentro do uniforme na terra e que precisa crescer espiritualmente, porque é isso que vai sobreviver àquilo que nós enxergamos. Muito bem. E a questão da autoridade moral dos pais na condução da vida dos filhos, em todos os sentidos? Como é que fica isso? Porque nem todos os pais têm autoridade moral. Se vermos um pai com vícios, como é que ele faz? Os filhos, como é que vivem isso? Como ficamos? Pois é, às vezes os espíritos dos filhos são até mesmo mais evoluídos do que dos pais. Existem filhos que são espíritos reencarnados que vieram até mesmo para apontar aos pais o caminho mais correto. Não é porque é pai que sabe mais, que viveu mais, que é mais perfeito. Não, nós podemos encontrar filhos que são verdadeiros exemplos para esses pais, né? E é difícil quando o filho encontra pela frente um pai que não tem autoridade moral, que não exemplifica o bem, ser conduzido ao apelo do caminho maior da vida. Vai ser difícil, porque ele enxerga no pai falando uma coisa e vê o pai fazendo outra. É preciso, então, que este pai caia na realidade, sintonize com a realidade que ele é um espírito imortal, do porquê estamos aqui, de que não ficaremos aqui, de que iremos partir e responderemos por aquilo que fizermos dos filhos de Deus que vieram até as nossas mãos.
Nós precisamos, principalmente os pais espíritas, acordar para esta realidade. Os filhos não são nossos, são nossos irmãos, que nós um dia aceitamos receber como filhos de Deus em nossa casa para conduzi-los para um caminho melhor. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera, desejado perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol, a brilhar num novo céu.
A música Teu Olhar fala sobre as almas afins. Todos nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Amigo telespectador, na próxima semana daremos continuidade à matéria que foi apresentada hoje. E lembro que este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço de coração a sua atenção e desejo a você e aos seus familiares um excelente fim de semana, com muita luz, muita paz, muito amor em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros.
assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution, 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.